Olá, irmãos, seja bem-vindo a mais essa transmissão aqui da Igreja Presbiteriana Renovada, aqui de Caetité. Hoje é quinta-feira e nesse momento, creio eu, que todos vocês que estão nos assistindo aqui agora estão participando de um culto familiar aí na sua casa, e esse é o momento de nós estarmos ouvindo a palavra de Deus. Para hoje, para a nossa meditação, nós iremos abrir a nossa Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12. Então, para a meditação de hoje, vamos abrir em Romanos, capítulo 5, versículo 12, que nos diz assim: Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens. Esse texto está querendo dizer para nós, revelando para nós que o pecado, ele entrou na história humana através de Adão, através do primeiro de nós, através do nosso representante. E assim como o pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo através do pecado. E por causa disso, todos os homens agora são pecadores diante de Deus, estão debaixo de um decreto de morte por causa do pecado original, por causa da queda de Adão, mas também por causa dos nossos próprios pecados pessoais. Então é isso que nós encontramos aqui nessa passagem. Antes de prosseguirmos com a mensagem de hoje, vamos orar ao Senhor. Pai, esta é a sua palavra, que será ministrada através desta transmissão. Deus, por favor, que o teu Espírito Santo fale com a tua igreja que está nos assistindo aqui agora. Em nome de Cristo Jesus, abençoe cada uma dessas pessoas que estão assistindo. Abençoe a sua casa, a sua família, protege, livra, guarda de todo mal. E nos ajuda também, Senhor, através do teu Espírito Santo, a compreender o que está escrito aqui, a entender a dimensão dessa verdade, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muitas pessoas fazem a seguinte pergunta, a seguinte indagação: por que há sofrimento na terra? Por que há sofrimento na história humana? Por que existem tantas violências, tantas mortes, tantas guerras? E agora, nesse momento que nós estamos vivendo, por que existe a pandemia, as epidemias, as doenças e as enfermidades? De acordo com esse texto que nós acabamos de ler, a razão de todo o sofrimento no mundo é o pecado. É por causa do pecado que a morte existe. É por causa do pecado que a violência existe. É por causa do pecado que existem as enfermidades. É por causa do pecado que existem as guerras. É por causa do pecado que existe o coronavírus. A razão disso tudo que está acontecendo no mundo é o pecado. A razão disso não são os governantes. A razão disso não é o sistema. A razão disso tudo que está acontecendo está exatamente no nosso coração. A Bíblia diz que o problema do mundo é o homem. A Bíblia diz que a razão de todo o sofrimento na terra está no coração do homem, que foi contaminado pelo pecado. O pecado é a razão de tudo. A Bíblia deixa isso bem claro para nós. O pecado é a razão disso tudo, porque Jesus Cristo, ele veio ao mundo não para nos salvar de outras coisas, mas ele veio a esse mundo para nos salvar da coisa mais horrível que existe nesse planeta. Mateus 1:21 diz que ele veio ao mundo para nos salvar dos nossos pecados. O pecado é uma coisa tão horrível, o pecado é uma coisa tão depravada, o pecado atingiu tanto a história humana, que foi necessário o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, ter vindo aqui nessa terra, se tornar um de nós, para que Ele pudesse, através da sua morte, através do seu sacrifício, nos salvar desta enfermidade tão terrível que contaminou todos. Infelizmente, toda a raça humana foi contaminada pelo pecado, e esta é a razão de nosso sofrimento. Esta é a razão de tanta dor, de tanta tristeza. Esta é a razão do mundo viver em guerra até os dias de hoje. Então, analisando a Bíblia, nós encontramos aqui a razão do sofrimento humano, e a razão do sofrimento humano está no nosso coração, está na nossa natureza.
eu e você, todos nós temos uma natureza pecaminosa. E nós não podemos, de hipótese alguma, ficarmos indiferentes com relação a essa doença. A doença que é o pecado. Nós não podemos ser indiferentes. Nós não podemos levar a nossa vida de qualquer jeito. Você que está me assistindo aqui agora, você foi criado para um propósito. E o propósito da sua existência é glorificar aquele que te criou, glorificar aquele que te fez. E o único jeito que eu e você, o único jeito que nós tínhamos para glorificar o nosso Deus, o nosso Criador, era através de uma vida santa, através de uma vida pura, através de uma vida perfeita, através de uma vida de obediência. Mas infelizmente, o pecado roubou isso de nós. O pecado tirou de nós todo o poder que tínhamos para vivermos para a glória do nosso Deus. Mas o nosso Deus que é bom, o nosso Deus que é misericordioso, apesar de olhar para nós e ver todos nós contaminados por esta doença, Ele enviou a cura para nós. Ele enviou a cura para você. E a cura para mim e para você, a cura para a humanidade é Jesus Cristo. Através do nosso arrependimento, através da nossa convicção de pecado. Se você que está me assistindo, você entender que você é um pecador e que está debaixo de um decreto de morte, de uma sentença de morte, porque a única cura é Jesus Cristo. Sem Jesus, o pecado vai matar você. Sem Jesus, o pecado vai levar você para o inferno. Portanto, se você deseja receber de Deus este remédio, esse remédio você recebe ele através do seu arrependimento, através do arrependimento dos seus pecados e através da sua entrega, da entrega da sua vida por aquele que morreu no seu lugar, que é Jesus Cristo. O propósito da nossa vida era glorificar a Deus, mas o pecado roubou isso de nós. E agora a única coisa que temos para que possamos voltar a glorificar a Deus com a nossa vida é nos arrependendo dos nossos pecados e entregando a nossa vida para aquele que morreu em nosso lugar, que é o Senhor Jesus. Mas, infelizmente, muitas pessoas não dão importância para esta doença tão horrível. Infelizmente, muitas pessoas até mesmo zombam dessa doença chamada pecado, que contaminou toda a raça humana. Mas a Bíblia diz em Provérbios capítulo 14, no versículo 9, que somente os loucos zombam do pecado. Somente os loucos fazem uma coisa como essa. E eu quero crer que você que está me assistindo aqui agora, você não é um louco. Eu quero crer que você não é esse tipo de gente que trata o pecado de modo indiferente. Eu quero crer que você que está me assistindo aqui agora é alguém que realmente Deus tem um plano, e o plano que Deus tem para a sua vida é curar você dessa grande enfermidade que realmente vai trazer morte. Já trouxe, está trazendo e vai trazer morte para muitas pessoas se elas não se arrependerem. Eu quero crer que você que está me assistindo aqui agora, você é uma dessas pessoas que Deus tem um plano de salvar. Você só precisa se arrepender dos seus pecados. Nós temos aqui no livro de Isaías, no capítulo 59, versículo 2, uma grande revelação sobre o problema da humanidade. Isaías 59, versículo 2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Veja, querido ouvinte, o pecado ele é tão terrível que nos separou de Deus. E Deus é a fonte de vida para nós. Sem Deus nós estamos desprotegidos. Sem Deus nós não temos vida. Sem Deus nós estamos condenados. Sem Deus só nos resta a morte eterna. O pecado fez isso com a gente. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. E ainda diz mais: e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Os nossos pecados encobrem o rosto de Deus, para que Deus não nos ouça. Dá para imaginar vivemos em um mundo sem a proteção de Deus? Dá para imaginar viver em um mundo onde nós não temos a quem clamar? Porque, querido, nós não temos ajuda do governo nem de ninguém. Ninguém pode nos proteger diante de uma ameaça como essa, diante dessa pandemia que nós estamos vivendo. É um vírus quase invisível.
imperceptível, ainda não foi encontrada a cura. Talvez encontre, e eu oro para que encontre realmente. E se encontrar, foi porque Deus iluminou a mente de algum médico, de algum cientista, para que ele pudesse criar essa cura. Mas veja, viver em um mundo onde nós não temos a quem recorrer, nós não temos a quem clamar, eu pessoalmente, eu acho isso muito difícil, porque graças a Deus, o que me mantém de pé, graças a Deus, o que me mantém de cabeça erguida, graças a Deus, o que mantém o meu olhar no futuro e de esperança, é a minha fé em um Deus que ouve as minhas orações, que escuta os meus clamores. Eu posso orar a Deus em qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer circunstância, porque eu sei que Ele estará me ouvindo. E Deus estará me ouvindo, não porque eu sou bom, porque eu não sou bom, não porque eu sou santo, porque eu não sou santo. Na verdade, Deus estará me ouvindo por causa de Jesus Cristo. É por isso que a Bíblia nos ensina a orarmos em nome de Jesus, porque todos nós somos pecadores, e a Bíblia diz que Deus não ouve pecadores. Deus só pode nos ouvir mediante o seu Filho santo e perfeito, aquele que morreu na cruz há 2000 anos atrás, para te dar a vida eterna. Então eu tenho a plena convicção, assim como muitos dos meus irmãos têm essa plena convicção, de que Deus, Ele nos escuta, de que Deus, Ele ouve as nossas orações, por causa de Jesus Cristo, aleluia. Através do sacrifício de Jesus, Deus tornou-se propício a nós, aleluia. Mas aqueles que zombam do pecado, aqueles que deliberadamente vivem em pecado, estão separados de Deus, e Deus não pode ouvir as suas orações. Então, de acordo com esse texto de Isaías 59, versículo 2, o pecado trouxe ao mundo não apenas dor, não apenas sofrimento, não apenas guerras, não apenas violência, não apenas pandemias, mas o pecado trouxe para o mundo a separação do seu Criador e do seu Deus. E o único que pôde realmente, que pode e que fez isso, e que já realizou isso, e está disponível para todo aquele que quer se arrepender dos seus pecados, Jesus é aquele que nos levou de volta para Deus. Nós estávamos separados por causa do nosso pecado. E os nossos pecados, o único castigo que Deus poderia trazer para nós era a nossa morte eterna. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas Jesus Cristo, Ele recebeu essa condenação em nosso lugar. Jesus nos substituiu nesse castigo, morrendo na cruz, para que pudéssemos reatar a nossa união novamente com o nosso Deus. Mas aqueles que deliberadamente vivem em pecado ainda continuam separados de Deus. Mas aqueles que se arrependerem, aleluia, Jesus Cristo unirá você novamente ao seu Criador. Mas o que Isaías 59 está dizendo é que houve sim uma separação. Os nossos pecados, as nossas iniquidades nos separou de Deus, trazendo para a nossa história, trazendo para a história humana, a morte física. O que é a morte física? É a separação entre a alma e o corpo. Todos vocês que estão me assistindo aqui agora, todos nós vamos passar por essa terrível experiência, a experiência da morte física. A experiência da morte física é algo terrível para a nossa vida. Mas existe também um outro tipo de morte muito pior, muito mais severa, muito mais terrível do que a morte física, que é a morte eterna. A morte eterna, por outro lado, é a separação da alma do homem de Deus. É a separação eterna entre a alma do homem e Deus. Quando alguém morre, essa experiência da morte física, e quando alguém morre fisicamente perdido, quando alguém morre fisicamente sem se arrepender dos seus pecados, quando alguém morre fisicamente sem ter entregue a vida para Jesus Cristo, essa pessoa estará perdida para toda a eternidade, para todo o sempre.
Não haverá nenhuma oportunidade de salvação para aqueles que experimentam a morte física e a morte eterna. Deus, meu querido ouvinte, Deus não quer que você morra eternamente, e foi para isso que Ele enviou Jesus Cristo, para que você pudesse ser salvo. Você só precisa estender a sua mão para Jesus, você só precisa se arrepender dos seus pecados e entregar a tua vida para Ele. Se você fizer isso, você não vai experimentar a morte eterna, mas você receberá gratuitamente a vida eterna. Se você deseja receber essa vida, então o que você está esperando? Não seja como a Bíblia diz, não seja um tolo, não seja um louco, entregue logo de vez a sua vida para aquele que pode dar para você uma vida eterna. Deus te ama muito, e Ele quer que você tenha essa vida eterna. E a prova de que Deus te ama, a prova que Deus lhe ama, é que Ele entregou o Filho dEle para morrer na cruz em seu lugar. Esta é a prova. No livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, fala sobre isso. Deixa eu ler aqui para vocês. Romanos, capítulo 5, no versículo 8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A prova de que Deus nos ama está na morte do seu Filho, Jesus Cristo. Agora, queridos, se o pecado trouxe morte física e morte eterna, como nós podemos amar o pecado? Como nós podemos desejar o pecado? Como nós podemos continuar vivendo em pecado, se o pecado é algo tão ruim para a nossa vida? Se o pecado trouxe as maiores tragédias para esse mundo, como nós podemos amar o pecado? Agora fique sabendo que o nosso Deus, Ele não tolera o pecado. O nosso Deus, Ele é santo, Ele é zeloso, Ele é justo, e Ele vai trazer justiça para esse mundo. Esse mundo está uma bagunça. Deus, Ele vai arrumar isso. Deus já decretou, já determinou na sua agenda o dia, a hora em que Ele vai descer com a sua ira, com a sua justiça, e vai dar um fim a tudo isso que esse mundo vive. Ele vai dar um fim a toda essa bagunça que está aqui nesse mundo. Ele vai vir com ira e vai vir com justiça. E quando esse dia chegar, será bom que você realmente esteja do lado dele. E o único jeito para você estar do lado de Deus é se arrependendo dos seus pecados e entregando a sua vida para Jesus. Porque é o único jeito de Deus te receber como filho, é você receber o Filho dele como seu Salvador. É o único jeito. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele vai destruir com a única coisa que mantém esse mundo do jeito que ele é, que é o pecado. E Deus vai destruir o pecado, sabe como? Destruindo com os pecadores. Porque nós achamos que pecado é uma coisa e pecadores é uma outra coisa. Só que a Bíblia não faz esta separação. Pecado e pecadores, de acordo com a Bíblia, é uma coisa só. Deus, Ele vai destruir com a mentira, destruindo o mentiroso. Deus vai destruir com o pecado do adultério, destruindo aquele que adultera. É dessa forma que Deus vai destruir com tudo aquilo que mantém esse mundo sujo. É destruindo o pecado, é destruindo os pecadores. O Salmo 73, no versículo 27, nos diz assim: os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Veja, meu querido ouvinte, a gravidade disso. Eu vou reler. Os que se afastam de ti, ou seja, aqueles que não querem nada com Deus, aqueles que não querem nada com a palavra de Deus, aqueles que não querem nada com os mandamentos de Deus, aqueles que não querem se submeter ao senhorio de Cristo, do Filho de Deus, a Jesus Cristo. Estes são aqueles que estão se afastando de Deus. E a Bíblia diz que todos que se afastam de Deus irão perecer. E a Bíblia continua a dizer que Deus vai destruir
todos os que são infiéis para com Ele. Ser infiel para com Deus é rejeitar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, é rejeitar o senhorio de Cristo, é virar as costas para Jesus, é não querer se submeter a Jesus, é não querer se arrepender dos seus pecados. Todos aqueles que se recusam a fazer isso, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, Ele vai destruir todas essas pessoas, para que então esse mundo volte a ser do jeito que Deus criou, do jeito que era lá no jardim, um mundo de paz, um mundo santo, um mundo perfeito. Deus vai restaurar a sua criação, destruindo aquilo que a destruiu, destruindo com o pecado, destruindo com os pecadores. Em Romanos 3:23 ainda diz mais: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Veja, querido ouvinte, a ênfase nesse texto, a pluralidade desse texto, dizendo que todos pecaram. Eu pequei, você pecou. A Bíblia diz que nós somos pecadores e que o salário do pecado é a morte. Está aqui em Romanos 6:23 na parte A. A única coisa que pecadores como eu e você, a única coisa que nós merecemos, de acordo com as Escrituras Sagradas, é a morte eterna. É isso que nós merecemos. Romanos 3:10 diz: não há nenhum justo, nenhum sequer na terra. Não há ninguém bom aqui nessa terra. Não há ninguém justo aqui nessa terra. Não há. Todos nós somos pecadores. E a única coisa, repito, que nós merecemos é a morte eterna. É isso que nós merecemos. Mas o pecador que se arrepender dos seus pecados, o pecador que se voltar para a cruz, o pecador que se voltar para Jesus, este será salvo, este será perdoado, este será redimido, este será liberto, este se tornará filho de Deus. Aleluia! Deus é tão poderoso que através do sacrifício de Jesus na cruz, Ele transforma pecadores em filhos, desde que pecadores se arrependam dos seus pecados. Se você que está me ouvindo aqui agora, se você se arrepender dos seus pecados, Deus transformará você em filho dele. Isso é algo impressionante, isso é maravilhoso. Eu louvo a Deus por Jesus Cristo, porque é por causa de Jesus que hoje eu posso dizer que eu sou filho de Deus, não por causa dos meus méritos, porque eu não tenho nenhum, absolutamente nenhum. Eu sou filho de Deus por causa dos méritos de Jesus. Eu creio que eu sou um pecador, desgraçado, depravado, merecedor do castigo eterno, merecedor do inferno. Eu creio, eu sei disso, e é por conta disso que eu clamei por um Salvador, porque eu não poderia me salvar. Quem poderia me salvar do inferno? Eu, que justiça tenho eu? Nenhuma. Mas quando alguém disse para mim que em vez de eu ser castigado, Jesus foi castigado em meu lugar, quando alguém disse para mim que Deus enviou alguém para me salvar da sua própria justiça, da sua própria ira, e essa pessoa que veio para me salvar é o próprio Filho dele, é Jesus. E quando alguém disse para mim que se eu me arrepender dos meus pecados, se eu me arrependesse dos meus pecados, se eu tivesse fé em Jesus Cristo, Deus me perdoaria, Deus me salvaria, Deus me libertaria e ainda faria de mim filho dele. Ah, meu querido, eu não perdi meu tempo, eu entreguei logo de vez a minha vida para Jesus. E por causa desta decisão, a Bíblia diz: se você se arrependeu dos seus pecados, se você entregou sua vida para Jesus, você é filho. Você é filho. Aleluia. Não há um justo na terra, mas podemos ser justificados através do sangue de Jesus. Todos nós estamos sujos e contaminados por esse vírus que atingiu a todos, que é o pecado. E o nosso remédio já veio,
que é Jesus Cristo. Se tivermos fé nele, ele nos cura completamente desse mal. Ele nos limpa completamente do nosso pecado. Jesus é aquele que nos justifica. Jesus é aquele que nos santifica. Aleluia. Quando eu chegar no céu, e eu quero dizer para você com toda a convicção, um dia eu estarei lá. E repito, a minha convicção não está em minhas obras. A minha convicção não estão nos meus méritos. A minha convicção estão nas obras de Jesus, nos méritos de Jesus, porque Jesus é aquele que me substituiu. Jesus é aquele que te substitui. Em Jesus fomos perdoados. Romanos, no capítulo 8, no versículo 1 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais nenhuma condenação. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Se o pecado trouxe tanta desgraça, tanta miséria, tanta violência, tantas pandemias na história humana, Deus enviou Jesus. Está aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 29. Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia, glória a Deus. Jesus é aquele que veio dar um jeito de uma vez por todas nessa grande pandemia que não contaminou 10% da população mundial, 20, 30, 40, 50, 90% da população mundial, não, mas um vírus que contaminou 100% da população mundial. Jesus Cristo é o remédio para esse mundo. Jesus é aquele que pode tirar esse vírus daquele que se arrepender, daquele que crer nele. Jesus, aleluia, é o que nós precisamos. Louvado seja o seu nome. Jesus, ele morreu no lugar, não de pessoas que valiam alguma coisa, porque nós não valemos nada. O único ser em todo o universo que vale alguma coisa é Jesus Cristo. Nós somos depravados, nós somos pecadores, como diz a palavra. Ele morreu no lugar dos pecadores e deu a nós a possibilidade do perdão dos nossos pecados e a possibilidade de uma vida eterna. Não jogue fora essa oportunidade. Deus abriu essa porta, ela está aberta, mas um dia ela se fechará. Mas enquanto você ainda está respirando, isso significa que a porta está aberta para você. Você só precisa se arrepender dos seus pecados. Se arrependa dos seus pecados. Quer ter vida eterna? Se arrependa dos seus pecados. Faça isso. E Jesus Cristo, Ele vai propiciar para você o seu perdão e a sua libertação. Aleluia. Se você deseja ser salvo, esta é a condição de Deus para nós. 1 João 1,9 diz assim. 1 João capítulo 1, versículo 9. O que devemos fazer para termos a vida eterna? 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós somos injustos, como diz a Bíblia, não há um justo na terra, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Atos 3,19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados.
Veja, querido ouvinte, por isso que eu estou enfatizando tanto o arrependimento nessa mensagem, porque é através do arrependimento que os nossos pecados podem ser apagados. Sem arrependimento, não há como os seus pecados ser apagados. E se os seus pecados não forem apagados, você não terá a vida eterna, você terá apenas a morte eterna. E eu creio que você não deseja isso para você. Se você não deseja isso para a sua vida, então se arrependa dos seus pecados. Se arrependa. E Marcos 1,15 diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. E essa pandemia que nós estamos vivendo é um sinal. Não seja cético nem indiferente. Não tem como negar. O coronavírus, essa pandemia, é um alerta para toda a humanidade que o Rei Jesus está voltando. E é por isso que nós temos que nos arrepender e crer no Evangelho. Você tem que crer que o nosso Deus, o que nos criou, é um Deus santo, puro, zeloso, que criou a humanidade para a sua glória, mas a sua humanidade pecou, as suas criaturas pecaram, e a única coisa que esse Deus santo agora tem que fazer com as suas criaturas é destruir todas elas, porque todas elas pecaram. Mas Deus que é santo e Deus que é amoroso, em vez de destruir com todas as suas criaturas, Ele, por amor, aleluia, providenciou uma salvação para que pelo menos algumas delas se salvem. Deus enviou então Jesus Cristo para morrer no lugar daqueles que se arrependeram dos seus pecados e crê em Jesus, aleluia. E se você responder a este chamado, se você responder a este presente de Deus, Jesus é o presente para a nossa salvação. Porque o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus para nós é a vida eterna, através de Jesus Cristo. Este é o Evangelho que nós temos que crer, se desejamos realmente a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a mensagem que eu deixo hoje para você. O mundo está desse jeito, há tanto sofrimento, há tanta violência nesse mundo, por causa do nosso coração, por causa de nossa natureza, que foi contaminada pelo pecado. Para esse mundo ser belo, perfeito e puro, como Deus fez, Deus precisa destruir com o pecado. E o pecado habita no coração do homem. Deus então tem que destruir os pecadores. Mas Deus não quer destruir todos, Ele quer salvar alguns. Porque é através do arrependimento que Deus salva. É através do arrependimento, aleluia, que Deus nos liberta. É através do arrependimento que Deus nos santifica, nos justifica e garante para nós a nossa entrada no seu reino, aleluia. O reino de justiça, o reino de igualdade está vindo, aleluia. Jesus está chegando.